Como Jesus morreu. A verdade científica que ninguém te contou. A morte de Jesus Cristo é, sem dúvida, um dos eventos mais marcantes da história da humanidade. Mas você já se perguntou exatamente como ele morreu? Não de um ponto de vista religioso, mas sob o olhar da ciência, da medicina e da história. Prepare-se, porque neste vídeo você vai descobrir uma explicação que poucos conhecem, profunda, realista e reveladora. Vamos além das imagens romantizadas e simbólicas. Neste vídeo, você verá como o corpo humano realmente reagiria à tortura e crucificação romana. Você vai entender o que é a síndrome de hipovolemia traumática, o colapso respiratório progressivo, e como a posição dos braços na cruz afetava diretamente os pulmões e o coração. A morte de Jesus foi resultado de uma sequência brutal e precisa de eventos físicos. Item hematoidrose, um fenômeno raro, mas real, onde uma pessoa sua sangue sob extremo estresse emocional. Sim, Jesus pode literalmente ter suado sangue antes mesmo de ser tocado. Item flagelação com flagrum romano, um chicote com ossos e metais que não apenas cortava a pele, mas expunha músculos e ossos. A perda de sangue era massiva antes mesmo da crucificação. Item carregando a cruz. Depois de tamanha perda de sangue e trauma, Jesus ainda teve que carregar um madeiro que podia pesar mais de 40 kg. Essa caminhada até o Gólgota foi uma verdadeira tortura em si. Item pregos nas mãos e pés. Diferente do que muitos pensam, os pregos provavelmente foram cravados nos pulsos e tornozelos, locais com nervos densos, provocando dor extrema e paralisia parcial. Item asfixia progressiva. Na cruz, o corpo pendia de modo que cada respiração exigia um esforço quase impossível. O diafragma travava. Para respirar, Jesus precisava se impulsionar com os pés feridos. Cada movimento era agonia. Item choque hipovolêmico e falência múltipla de órgãos. Com o tempo, o coração não consegue mais bombear. O corpo começa a falhar. Jesus não simplesmente morreu. Ele foi destruído fisicamente até o limite humano. E ainda mais. Estudos modernos feitos por cardiologistas, patologistas e especialistas forenses analisam os relatos bíblicos como se fossem um relatório médico-legista. Muitos indicam que Jesus provavelmente sofreu um tamponamento cardíaco, uma condição em que o coração é comprimido por fluido acumulado ao redor dele, o que é compatível com sangue e água que escorreu do lado de Jesus quando o soldado romano perfurou. Neste vídeo, você vai descobrir. Item porque a crucificação era a forma mais cruel e lenta de execução. Item como o corpo humano reage ao extremo da dor, da sede e do colapso circulatório. Item a conexão entre o relato bíblico e os achados científicos atuais. Item e, por fim, por que esse sacrifício é tão marcante para bilhões de pessoas até hoje, não apenas do ponto de vista espiritual, mas físico, emocional e humano. Se você acha que já sabia como Jesus morreu, prepare-se para ver com outros olhos. A ciência não nega a fé, ela apenas revela o quanto esse momento foi real, brutal e profundo. Uma morte que envolve corpo, mente e espírito. A crucificação de Jesus não foi apenas uma execução pública. Foi um ritual de aniquilação humana total. Um processo que destruiu o corpo, esmagou a mente e testou os limites da resistência de um ser humano. Mas há algo ainda mais profundo quando analisamos cientificamente esse momento. O impacto neurofisiológico da dor. A dor sofrida por Jesus não foi comum. Estamos falando de um nível de dor classificado como polimodal e contínuo, ou seja, dor simultaneamente causada por múltiplos tipos de estímulos, físicos, térmicos, nervosos e musculares. Os pregos atravessando o nervo mediano nos pulsos causariam o que os neurologistas chamam de dor lancinante, como choques elétricos constantes, irradiando para o pescoço, ombros e costas. A cada tentativa de respiração, a dor era reativada. O cérebro de Jesus estava em hiperatividade nervosa constante, disparando sinais de pânico, dor extrema e sufocamento. A mente sob trauma extremo. Psicologicamente, o que Jesus viveu seria o equivalente ao que chamamos hoje de estado de estresse pós-traumático agudo, mas multiplicado. A pressão emocional antes da crucificação, sabendo que viria, sendo abandonado, traído e humilhado publicamente, já seria suficiente para desencadear hematoidrose, como mencionado, e um colapso emocional profundo. Mas, diferentemente de qualquer vítima comum, Jesus manteve a lucidez. Isso intriga até cientistas e psiquiatras. Como alguém sob esse grau de trauma manteve controle sobre a fala, empatia, consolando o ladrão ao lado, e até capacidade cognitiva de perdoar quem o executava? A explicação médica aponta que, em casos raríssimos, o corpo, diante da dor extrema, pode liberar picos de endorfinas e catecolaminas, criando momentos de clareza transcendental.
A neurociência chama isso de pico de lucidez antes da morte. O que, espiritualmente, muitos interpretam como uma manifestação divina. A perfuração final, evidência médica e bíblica convergentes. Quando o soldado perfura o lado de Jesus com a lança, o Evangelho relata que saiu sangue e água. Por séculos isso foi visto apenas como simbólico. Mas a medicina moderna oferece uma resposta chocante. Esse líquido pode representar a separação do soro pleural, água, e sangue coagulado acumulados nos pulmões e ao redor do coração, resultado de um colapso pulmonar, derrame pleural e um provável tamponamento pericárdico, causado por insuficiência cardíaca terminal. Esse é um dos mais fortes indícios médicos da causa da morte de Jesus, um choque traumático cardiovascular com colapso respiratório terminal, agravado por múltiplas falências orgânicas. A ciência, longe de enfraquecer a fé, revela o tamanho do sacrifício. Por incrível que pareça, quanto mais se estuda a morte de Jesus cientificamente, mais real, profunda e humana ela se torna. O que antes era apenas visto como um ato simbólico de sofrimento ganha agora camadas de realidade física que nos fazem ver a cruz com outros olhos. Jesus morreu de dor, sede, sufocamento, hemorragia, trauma psicológico, falência de órgãos, tudo ao mesmo tempo. Mas talvez o mais impressionante seja o que os cientistas não conseguem explicar. Como alguém sob esse nível de sofrimento ainda encontrou forças para falar, perdoar, entregar o espírito voluntariamente. A cruz sob a luz da ciência. Neste vídeo, nós não apenas contamos uma história. Nós reconstruímos o sofrimento de Jesus com base na anatomia, fisiologia, psicologia e medicina moderna. Porque só entendendo o que realmente aconteceu com o corpo de Cristo, conseguimos compreender a grandeza do seu sacrifício. Não como mito, não como lenda, mas como algo extremamente real e profundamente humano. Agora, pergunte a si mesmo: se a dor foi real? Se o sangue foi real? Se o corpo foi levado ao limite real? O amor que o moveu também deve ser real. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com quem precisa conhecer essa verdade.